Olá, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe, no nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para manifestar o espírito da revolta, da indignação, porque o apóstolo Paulo, justamente o apóstolo Paulo, ele, antes mesmo dele conhecer a Cristo, ele era um homem revoltado também. Tão revoltado que ele matava os cristãos. Mas quando Paulo conheceu, teve um encontro com Jesus, tudo mudou. A revolta que ele tinha contra os cristãos se transformou em uma revolta contra tudo aquilo que ele fazia contra os cristãos. A injustiça. A injustiça que predomina hoje nesse mundo, que predomina hoje nessa terra. Infelizmente, é o que nós temos visto, é o que nós temos presenciado. E é justamente essa injustiça que nos tem causado tanta revolta. A injustiça de ver tanta gente crendo em Deus e tanta gente ficando para trás. Tanta gente crendo em Deus e tanta gente preguiçosa. Tanta gente devagar. Nós não estamos aqui em hipótese alguma para julgar ou condenar as pessoas. Nós estamos aqui para despertar, para abrir os olhos, assim como os meus foram abertos. Como do apóstolo Paulo foram abertos quando as escamas caíram. Então os olhos dele se abriu para ele ver a realidade. E você vê que quando ele foi liberto, quando os olhos dele se abriu, ele passou a fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Ele passou a fazer o que Deus quis. E é o que nós devemos fazer. Quando nossos olhos se abrem, quando a gente passa por uma transformação divina, assim como ele passou, você passa a ter o mesmo desejo dele, de vencer, de conquistar, de falar desse amor, de falar desse Deus. Não é verdade? Esse é a primeira manifestação de uma pessoa que conhece, que tem um encontro com Deus. E lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, ele fala assim que depois que ele se libertou, que ele conheceu a Jesus, ele diz: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Então, tenha consciência de uma coisa: a nossa guerra, a nossa luta, desde o momento em que você se entrega para Deus, conhece a Deus, não será fácil, não será as coisas de mão beijada, será luta constante, será perseverança, será batalha constante. As dificuldades vão aumentar, elas não deixarão de existir, mas tem que existir uma coisa chamada decisão dentro de você. Você tem que ser uma pessoa decidida, assim como o Senhor Jesus também foi decidido em sua caminhada. Ele foi decidido quando ele esteve na terra. Ele estava decidido a pagar com a vida pelos seus pecados, pelos meus pecados. E ele foi até o fim. Quem está decidido vai até o fim. Quem está decidido não desiste. Quem está decidido não desanima. Muitas coisas acontecem. Às vezes dá vontade de você sumir, desaparecer, sabe, para bem longe de todo mundo, de tudo. Não é verdade? Mas você tem que suportar. Crer acima de todas as coisas, de que Deus está contigo, de que Ele vai te tirar dessa, de que Ele vai te ajudar, que Ele vai te abençoar. Humanamente falando, talvez você não tenha visto nada. Humanamente falando, talvez você tenha passado os piores momentos de sua vida. Os piores momentos, coisas que você jamais pensou passar, coisas que você não imaginava passar, por ter uma fé nesse Deus, por ter entregado sua vida a Deus. Mas talvez essas coisas que você tem passado é para que você desperte a fé, é para que você se revolte, assim como nós estamos revoltados.
Quando você se encontra diante de uma situação difícil, é para que você se revolte contra ela e lute, e busque mais a Deus, e clame, e faça a diferença. Porque a guerra está travada, minha amiga. A guerra está travada. E até a volta de Jesus vai ser guerra. Talvez você não esteja observando isso, mas a guerra está travada. Não tem como voltar atrás. Não tem como retroceder. Não tem como você ficar passivo diante de tanta coisa que está acontecendo. Você precisa despertar. Você precisa se aliar a esse exército de Cristo. Você precisa vestir a camisa. Você precisa fazer o que o apóstolo Paulo fez quando ele teve um encontro com Jesus. Quando você conhece a Deus, você veste a camisa. Você luta em prol do evangelho. Você luta em favor do reino de Deus. E você não aceita ver os seus irmãos padecendo. Você não aceita. É injusto a gente acreditar que tem igrejas, que tem irmãos que menosprezam as outras, ou os outros, ou olham com desdém, ou talvez nem falam com os outros, só porque ele pertence a outra igreja. Será que é isso que Deus te ensinou? Será que é isso que você aprendeu nessa caminhada da fé? A fazer acepção de pessoas, a escolher pessoas com quem você deve ou não falar? Você deve falar com todos, se possível ajudar a todos, mas isso tem sido muito difícil no nosso meio. As pessoas conhecem a Deus e vivem em seu mundo, e se fecham em seus mundos e tentam servir a Deus à sua maneira. E por isso tem muita gente sofrendo, muita gente padecendo, muita gente sendo devorada pelo mal. Mas isso que Deus está falando, Deus está lhe mostrando que uma porta se abriu, mas há muitos adversários. Adversário de toda maneira, adversário de todo tipo, adversário dentro de casa, adversário no trabalho, adversário na escola, na faculdade, adversário na própria igreja, adversário entre irmãos. É isso mesmo, é o que você está ouvindo. Há adversário em todos os lugares, para que você não consiga obter o resultado do seu trabalho. Mas você precisa, meu amigo e minha amiga, despertar, lutar, crer, usar a sua fé, se juntar, se revoltar. Imagina se todo mundo agarrar esse espírito de revolta e lutar em favor do reino. Imagina se todo mundo se revoltar contra as injustiças que estão sucedendo no reino de Deus e lutar. Tudo vai mudar. Por isso que nesse dia 1º, agora, sexta-feira, às 7 da noite, nós estaremos no clamor da justiça, no clamor dos trabalhadores, feriado. Estaremos clamando, invocando. Alguns homens de Deus estará conosco, clamando também por você, para que Deus abra os céus e mude a sua história, e mude a sua vida. Não será uma noite de paz, de tranquilidade, será uma noite de guerra, de luta. Assim como aquele anjo, Jacó lutou com aquele anjo e não foi embora sem que a bênção dele estivesse com ele, assim será nesse dia. Nós não vamos nos calar enquanto não termos a certeza de que Deus respondeu o nosso clamor. Terá comigo homens de Deus. Estará eu, estará o pastor Paulo Roberto, o evangelista Cleiton, estará alguns homens de Deus conosco, estará a nossa levita Ana Júlia, para cantar as canções, os louvores, para adorar a Deus também. Depois do clamor, nós vamos fazer uma noite de louvor e adoração, aonde vamos adorar, agradecer a Deus pela vitória que nos dará nesse dia. Meu amigo e minha amiga, se una conosco, se revolte, vamos lutar, vamos perseverar. A revolta é muito grande, a revolta é muito grande. Cada dia nós vemos o diabo ceifando vidas, destruindo casas, lares, famílias, destruindo o casamento, destruindo os filhos. E é isso que nos revolta. Não podemos aceitar isso. Não podemos permitir que o mal prevaleça em nossas vidas. Amigo, amiga, dia 1º, às 7 horas da noite, na igreja do nosso amigo pastor Paulo Roberto, vamos fazer esse evento. Estaremos clamando, invocando ali na rua Miramarte. Na rua Miramarte, lá no fim nós estaremos invocando no templo para que Deus possa fazer justiça na sua vida. Levante a sua cabeça, levante a sua fé. Desperta, meu amigo. Deus te escolheu para fazer a diferença. Ele não escolheu você para ser passivo. Ele escolheu você para ser ativo, decidido e determinado. Será que você tem sido essa pessoa valente que Deus espera? Será que você tem sido um Davi, um Josué? Será que você tem sido? Ou será que você tem sido aquele Elias que se escondeu na caverna
quando Jezabel estava atrás dele. Levante-se, use a sua fé e vamos vencer. Um forte abraço e até lá. Esse dia vai ficar marcado na história da sua vida.